Estou muito animado. Interessante aí, incrível, né? Como Deus é incrível, é bom, né? Eu sinceramente, assim, tem muitos momentos assim de batalha, muito interessante, mas eu fico pensando, né? Às vezes vem aqueles pensamentos, né? Puxa, mas pensamentos que vêm de desânimo, etc, né? E aí eu penso assim, puxa, mas no céu eu não vou ter essa oportunidade. No céu eu não vou ter a oportunidade de sentir uma vontade de não ir e glorificar a Deus. Porque lá o tempo todo eu não vou sentir isso. Eu não vou ter essa experiência de estar no meio de uma tempestade, né? E glorificar a Deus. Porque no céu eu não vou ter essa oportunidade. Então a gente tem que pegar essas oportunidades e fazer isso agora. Né? Não, mas assim, no céu eu não vou ter oportunidade de curar ninguém. Eu tenho a oportunidade de curar as pessoas agora. Eu não vou ter a oportunidade de profetizar sobre ninguém no céu. Eu tenho que pegar essa oportunidade agora, fazer agora. Amém? Então, assim, é interessante isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou pregar quando eu estiver bem. Eu vou ministrar quando eu estiver bem. Mas a gente deve glorificar a Deus o tempo todo. Né? Amém? E Deus é muito bom, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu creio mesmo nesse avivamento. Eu realmente creio. Eu sinto que, assim, hoje estou muito, muito feliz, né? Eu sinto que Deus tem revelado, assim, cada vez mais, né? Cada vez que eu estudo esse estudo mais profundo, nossa, Deus faz tantas coisas na minha mente, tão maravilhosas. E eu quero compartilhar com vocês, né? Que bom a gente estar junto. Então, eu fico pensando, né, como é que deveria ser a vida cristã se a gente soubesse, né, a gente sabendo quem somos, né, e o que a gente pode fazer. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa vai para Harvard e aí ele vai lá, ele se esforça e ele consegue passar na universidade, ele consegue o diploma, né? O que você espera de uma pessoa de Harvard? Grandes coisas, né? A excelência, né? Ou para essas grandes universidades do mundo, né? Eu acho que Harvard já produziu presidentes, né? Produziu o presidente dos Estados Unidos, né? Produziu senadores, produziu tantas... Você espera isso dessas pessoas, né? E das pessoas que têm sobrenome, como, de repente, os filhos do Kennedy, né? Os filhos, os netos, os bisnetos. Até hoje o pessoal está atrás ali querendo saber essa linhagem, né, dessa família, né? Se ainda tiver alguém nessa linhagem, né? Sim, mas o que você espera dos filhos, por exemplo, de pessoas assim, dos Bush, né? Dos Bush, né? Você teve a Bárbara Bush e o George Bush, e você tem a sequência, né, dos filhos, e aí depois você vai ter os netos. O que você espera, né? E aí minha pergunta é, o que você espera dos filhos de Deus? Que estão nessa linhagem, né? De que Deus nos levou para sermos seus filhos. Meu irmão, Harvard não é nada. O que todo mundo espera dos filhos de Deus, né? Porque a gente espera muitas coisas dessas pessoas, mas o que todo mundo espera dos filhos de Deus? Né? E eu fiquei pensando bastante sobre isso e eu fico imaginando, né? Eu fico pensando, puxa, que tempo incrível, né? Mas nós éramos 20 milhões de crentes, hoje somos 60 e estamos avançando. E o trabalho de evangelismo tem sido incrível, né? Mas eu sinto que esse tempo agora que a gente está vivendo é um tempo de mudança de cultura, porque primeiro vem sempre o evangelismo, e depois a mudança de cultura, e depois da mudança de cultura, aí sim a mudança da sociedade. Então eu sinto que a gente está nesse processo hoje, nessa onda que Deus está movendo, né? De você não só ser um cristão, mas você ser um cristão que possa fazer a diferença na sociedade, que mude a cultura para que a gente possa ser uma referência realmente. Amém? Ser luz do mundo, né? Então, a gente vai começar hoje focando na importância do foco. Porque aquilo que a gente foca, a gente se torna. Muitas pessoas, né, vivem a vida inteira reagindo ao que eles não querem ser, ao invés de estar focando ao que foram chamados para viver.
Se você ficar focando só nas coisas, nas pessoas que você nunca quer ser, são essas coisas que vão estar na tua mente. O foco é uma coisa importante, gente. A gente ter foco. A gente saber o que está na nossa mente. A gente saber o que está tomando tempo na nossa mente. Você vê que Jesus focava no Pai o tempo todo. Jesus focava no Pai o tempo todo. E você sempre vai se parecer com a pessoa que você foca. Imagina, quando você é criança, você foca no seu pai. E a maneira dele andar, a maneira dele agir, a maneira dele, né? Você foca na sua mãe. E a gente repete comportamentos, a gente repete modelos, porque isso está na nossa mente. E isso também é interessante, que também é ilustrado na criação. A Bíblia diz que a gente é a imagem e semelhança de Deus, amém? Em outras palavras, a gente se tornou quem Deus imaginou. O que está ocupando a sua mente? Porque a Bíblia diz que aquilo que você pensa que você é, isso você é. Provérbios 23, 7, primeira parte. Quem você pensa que você é? Quem o Paulo pensava que era, né? Quem o José pensava que era? Quem o Daniel pensava que era? E quem Deus chamou eles para ser, né? É extraordinário. E a gente vai tender a repetir coisas que a gente coloca no nosso pensamento, modelos que a gente coloca, coisas que estão ali no foco do nosso dia a dia. E a minha pergunta é, você quer se tornar alguém ou você quer se tornar alguém? Quem te influencia? Quem são as pessoas que te influenciam? Quais são suas referências? O que ocupa a sua mente? A questão é que a gente passa muito tempo reagindo ao que a gente não quer ser. Então, por que muitos pais que foram abusados da autoridade dos seus pais abusam da sua autoridade sobre seus filhos? Por que eles se tornaram aquelas pessoas que eles prometeram que nunca iam se tornar? Falaram, nunca vou espancar meus filhos como eu fui espancado pelo meu pai. Como que o cara se contaminou ao ponto de se tornar essa pessoa? Porque aquilo que a gente tenta evitar o tempo todo, ficar tentando evitar, porque você não anda com o carro olhando pelo retrovisor, gente. Você anda com o carro olhando para frente. Aleluia. Mas a gente acha que a gente pode dirigir nossas vidas olhando pelo retrovisor, através das nossas experiências passadas. E as únicas referências que temos são as que a gente dá foco. Mas a presença do Espírito Santo nos liberta disso, nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma nova forma de ver, a capacidade de ver o que Deus vê. Mas quanto tempo você toma para dar foco nas coisas que Deus vê? E aí é resgatar o passado ou responder à visão? O que você vai ocupar teu tempo? O que você vai ocupar teu dia? E como é que a gente sai dessa prisão do passado, né? Ou das referências que não nos fizeram bem? Quando a gente começa a se relacionar com Deus, que é o que cada um de nós aqui faz, quando a gente começa a buscar a sua face, e a gente responde ao chamado de Deus. Qual o chamado de Deus para a sua vida? Jesus vai até Pedro, Tiago e João e fala para eles, siga-me. Sigam-me. Ele não fala para eles, venham para a minha igreja. Ele não fala para eles, se tornem crentes evangélicos. Ele fala para eles, sigam-me. E eles seguiram quem? A presença de Deus. Se você segue a presença de Deus, você já tem um ministério. Ah, mas eu preciso de um ministério da igreja, meu irmão. Se você segue a presença de Deus, você já tem um ministério.
Qual o seu chamado? Quem você é? Qual o seu chamado? E Ele quer que a gente foque nele. E a gente se torna as pessoas que Deus nos chamou para ser quando a gente começa a meditar no que Ele sonhou para a gente ser. E quando você começa a se relacionar com Ele, e Ele começa a te mostrar quem você é, ao que você foi chamado para ser, e você começa a meditar sobre isso. E normalmente as coisas de Deus são tão extraordinárias que a gente custa acreditar. A gente fala assim, não é possível. Isso é tão incrível, é tão extraordinário, não é possível. Salmo 37,4 diz, deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Quando a gente se deleita no Senhor, em vez da gente viver do passado, Ele se torna o Pai dos nossos sonhos. Aquele que nos diz quem somos, você é meu príncipe, você é meu filho, você é importante, eu te amo. É interessante, né, o exemplo de Maria, né? Ela guardava todas essas coisas, né? A Bíblia diz em Lucas 2,19, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E é interessante que ela guardou as palavras que Deus ia falando ao coração dela. Amém? E essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. É extraordinário. Deus tem uma obra extraordinária para fazer. José, ele saiu da prisão para o palácio. E ele tinha a chave da prisão. Você também. Cada um de nós também tem a chave da prisão. Tudo que nos impede de desfrutar do palácio. O que te impede ainda, né? O que ainda nos impede? O que ainda nos limita? É interessante que o perdão de Deus, ele reescreve a nossa história. Ele não apenas nos coloca na condição de evangélico ou de, sei lá, ele não apenas nos coloca numa religião, mas ele reescreve. Ele reescreve, ele joga todo o pecado no mar do esquecimento e reescreve a nossa história. E o poder do pecado é destruído por uma realidade muito superior, que é o perdão de Deus nas nossas vidas. A gente tem que entender isso, para a gente soltar as masmorras e desfrutar da presença. O diabo tem o registro dos nossos pecados, mas ele só tem poder se você der poder a ele. Porque Deus reescreve a nossa história. Nos dá a oportunidade de ver uma vida totalmente diferente. Nova criatura. Então, quando a gente fica olhando só para os erros do passado e a gente concorda com o inimigo, a gente está olhando para os erros do passado sem a lente do sangue de Jesus. E quando a gente concorda com o inimigo, a gente dá poder a ele. Agora, quando você concorda com Deus, você empodera as suas verdades na sua vida. Ele nos libertou, né, do poder da mentira. Para a gente viver segundo a sua vontade, segundo o seu chamado. Não quer dizer que a gente tem que esquecer o nosso passado. Mas a gente olhar para o passado através do sangue de Jesus. Amém? Agora, o verdadeiro arrependimento, né? A gente mudar a forma de pensar.
a gente não permitir que o que não está na mente do Senhor sobre nossas vidas também não ocupe o nosso pensar. Ah, mas eu estou pensando tal e tal coisa. Cara, pensa outra coisa. Você tem autoridade sobre isso. Ah, mas tem tais e tais pensamentos que, cara, pensa outra coisa. Joga esse pensamento no inferno. Redireciona os seus pensamentos para Deus. Paulo fala, não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Você já entra conversando com Deus, agradecendo. Tu já se posiciona diferente. Essa posição que eu penso que nós estamos nos libertando. Quando ele diz lá em Efésios 2:6, nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo, como eu preciso orar para caminhar na rua do Rio de Janeiro dentro dessa posição. Exato. Caminhar. Um outro foco que ele me chama muita atenção é João 17:3, que ele diz: a vida eterna é Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus dá essa senha, mas eu fico pensando em Daniel, em Eliseu, eles viviam essa dimensão. Você vê que Eliseu chegou o general Naamã e falou: olha, toma banho 7 vezes lá, e nem atendeu. Ele vivia numa dimensão diferente. Que Jesus vem e dá a senha. Ele não tinha essa senha, nós temos a senha. Amém. E hoje eu vejo a minha dificuldade, por exemplo, ainda clerical, clero e ligo, essas coisas atrofiantes, essa religião que Deus está nos libertando dela, e não é simples a libertar. E ao mesmo tempo ele diz: olha, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, viva nela. Você quer ver como é que uma cidade como o Rio de Janeiro não... Porque a gente tem teologia para o final dos tempos, ou a gente tem teologia para poder dizer, não, a escuridão ia aumentar. Tá certo? Mas, cara, nas noites mais escuras é que as estrelas brilham mais forte. É que você consegue ver o brilho das estrelas. E como é que a gente não consegue ver o brilho da igreja? Só de uma forma. Se a gente colocar ela dentro de um local onde a luz vai ser limitada. E se vir a igreja e a gente ter um bom culto de domingo, uma boa palavra, uma boa comunhão com os irmãos, parecer que é o suficiente. É um momento extraordinário, é um momento importante para todos nós. Mas não é o suficiente. Porque a gente não foi chamado para ser a luz da igreja, a gente foi chamado para ser a luz do mundo. E o sal da terra. Então, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, cara, olha que coisa extraordinária. Ele está dando aqui uma exortação. Tudo que é verdadeiro. É a última coisa que Paulo está falando aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Por que isso deve ocupar o nosso pensamento? Porque os pensamentos são como o leme do nosso dia a dia. Do nosso comportamento, das nossas reações, se vamos impactar, não vamos impactar. É interessante, né? Que o sangue de Jesus, ele transforma a nossa história na história dele. A gente passa a fazer parte de um corpo, a gente passa a fazer parte de uma história que ele sonhou desde o começo. Nos resgata para o plano original. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, Filipenses 2,5. Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimentos fluem de pensamentos. Pensamentos através do nosso passado, ou a gente vai pensar através da mente de Cristo. A mente tem poder para afetar o nosso comportamento, de maneira positiva ou negativa.
Quais são os pensamentos, né, que te limitam? O que você foca ainda que te impede de romper da maneira que Deus quer que você rompa? Te impede de ter a ousadia que Deus quer que você tenha? De manifestar a realidade do reino de Deus através da sua vida? Porque a mente não tem poder para mudar a natureza de ninguém. Só o sangue de Jesus muda a natureza das pessoas. E quando a gente nasce de novo, a gente é transformado de dentro para fora. E não de fora para dentro. A religião tenta mudar a gente de fora para dentro. Mas o relacionamento com Cristo nos proporciona a oportunidade de mudar de dentro para fora. São modelos diferentes. O que ocupa a nossa mente? O que a gente está dando foco? O que Deus pensa sobre nós? Porque como Ele pensa em seu coração, assim Ele é. Deus nos deu as suas promessas, né? E promessas são como bússolas. Determina a direção. Olha só que coisa maravilhosa. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então o que a cruz fez? Ela quebrou todos os obstáculos que restauram em nós o plano original de Deus. Todos os obstáculos do propósito de Deus nas nossas vidas. E João 17, 22 diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E onde está o nosso valor? Que oportunidade extraordinária de amar a Deus, né? Tanta coisa que a gente não vai poder fazer no céu que a gente pode fazer aqui. E dizer para Ele: eu faço isso porque eu te amo, Senhor. Eu faço isso porque eu te adoro. Eu faço isso com a oportunidade que o Senhor me deu. A gente perde essas oportunidades que você não vai ter no céu de fazer. Mas o que acontece? Tudo que é diagnosticado da forma errada, ela vai seguir uma sequência de coisas erradas. Imagina, por exemplo, um camarada que tem um câncer na cabeça e é diagnosticado com um problema de enxaqueca. Está lascado. Se você tem uma dor no peito, você vai no hospital, o que você quer? Ser diagnosticado corretamente, amém? É claro. Imagina, eu já tive uma dor que parecia um ataque do coração, mas não era. Era um problema de esofagite. Era espasmo do esôfago, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? O cara falou para mim, ele fez todos os exames e falou para mim: olha, isso que você teve parece exatamente igual a uma dor no ataque cardíaco, mas você não teve um ataque cardíaco, você teve um problema de espasmo no esôfago. Se você se você tem um diagnóstico errado das coisas, provavelmente você vai tratar elas de maneira errada. As palavras que a gente recebe, né? E a gente recebeu ao longo da nossa vida, elas vão criando avenidas na nossa mente, até que vão para o nosso inconsciente. E quanto dessas palavras ainda limitam a gente? São lentes que a gente vê o mundo, né? 2 Coríntios, olha que interessante aqui, 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Quais são as armas da nossa milícia? O que tem poder para quebrar a mentira?
a verdade, elas são armas que destroem a mentira. Amém? Elas não só destroem as mentiras, mas elas expõem a realidade inferior da mentira, diante da realidade tão maior da verdade, do reino de Deus e das maravilhas que Deus tem para nós. Amém? É tão importante a gente fazer declarações proféticas. É tão importante a gente receber declarações proféticas de nossa vida. A gente ouvir a Deus e falar o que Deus tem compartilhado conosco. Tão importante a gente se permitir isso. E tão importante a gente manifestar isso para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Você imagina, por exemplo, se nós tivéssemos uma escola em que os professores profetizassem sobre a vida dos seus alunos de 5 anos de idade. E eles anotassem na ficha desses alunos, olha, Deus me mostrou que essa criança aqui foi chamada como alguém que vai transformar a Barra da Tijuca. Amém? Ou uma outra criança, Deus me mostrou que essa criança aqui, ela vai levar vida para as pessoas que estão morrendo nas drogas. Amém? E aí vamos supor que essa criança vai crescendo e você trata ela assim, com esse olhar. E você vai ensinando a criança. E ela vai crescendo e vem o próximo professor e você passa essa ficha para o próximo professor. E o próximo professor continua profetizando sobre essa criança. E Deus mostra para ele mais coisas. E ele escreve nessa ficha. E ele trata a criança desse jeito. E essa criança cresce mais um pouco e vai para mais um professor. E o professor recebe a ficha dessa criança com todas essas profecias e profetiza sobre a vida dessa criança. Você já pensou quando essa criança se tornar um jovem? Vários nomes foram dados como forma de declaração profética. Simão, ele não se tornou apóstolo até ele se tornar Pedro. Até Deus chamar ele, você é o Pedro. O Jacó, ele se tornou um grande homem de Deus quando ele se tornou Israel. E a Eva, mãe dos viventes. Quando a gente se dá conta de quem a gente é, o nosso comportamento muda. Muda ou não muda? Muda. A gente sempre vai agir de acordo com a nossa autoimagem. E tem coisas na nossa autoimagem que precisam ser tratadas. Ainda tem. Sara e Sara. Abraão. Sara mudou totalmente a identidade dela. Abraão virou Abraão. Era pai exaltado para pai das nações, né? Pai de multidões. E Jacó significava usurpador, né? E quando o Senhor te encontrou e te chamou meu filho, não é extraordinário isso? É maravilhoso, né? Eu vou mandar um monte de exercício para vocês para casa. Um monte, baseado nisso tudo que eu estou explicando para vocês. Então, por exemplo, você tem nomes ainda que você era conhecido e que ainda ecoam na sua mente e que te limitam de alguma forma? E você tem nomes que Deus te chama? E você olhar aqueles nomes através da mente de Cristo, dos óculos do Senhor? Qual o problema que vocês acham que é o do Brasil? Corrupção? Violência, político ruim? O problema é de identidade, irmão. O problema é de identidade. O problema é síndrome do vira-lata. O país desenvolve isso. Essa dependência, esse coração de escravo. Por que a igreja não exerce a influência que ela deveria exercer sobre a sociedade? Identidade. Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, porque que na sociedade pouquíssima gente sabe quem é. Pouquíssima gente.
tem uma pista sequer de quem é. E vocês acham que o índice de suicídio aumenta? Por quê? Porque a pessoa olha no espelho e não gosta. A pessoa olha a sua vida e não gosta. Porque ela não sabe quem é. Mas e quando você dá uma declaração profética sobre a vida de uma pessoa e diz para ela, olha, você é isso. Quando a gente é criança, né, a gente pergunta o que? O que é isso? Ou por quê, né? Por que o céu é azul? Por que a água do mar é verde? Essas perguntas, né? Mas quando a gente se torna jovem, a pergunta é, quem eu sou? E qual é a resposta que a maioria das pessoas dá? Você vai para a universidade e você vai fazer algo. E as pessoas começam a tirar sua identidade a partir do que elas fazem. E aí você imagina você ser alguém pelo que você faz. Quantos aqui já não se sentiram com uma baixa autoestima, né? Por ter fracassado em alguma área na sua vida? Ou porque a sua carreira não foi para frente? Quanto que isso afetou sua autoimagem? Quanta vergonha você sentiu? Por que você sentiu essa vergonha? Se você não é o que você faz. Se Deus não se envergonha de você. Em nenhum momento. Em nenhum tempo. Se Deus te ama sempre. É profundo essas coisas. A nossa identidade nasceu no coração de Deus, gente. Não é o que você faz. Ele criou o fundamento e o propósito para a nossa existência. Então a nossa identidade nunca pode ser adquirida pelo que a gente faz. Vem dele. Amém? A pessoa ter a sua autoestima baseada no que ela faz, tragédia anunciada. Porque em algum momento vai chegar alguém que faz melhor, em algum momento essa pessoa pode ser demitida, carreira não anda, assim vai. Fora as coisas espirituais, né? Porque assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Mas o Senhor mudou o nosso coração, né? A Bíblia diz, 1 Coríntios, né? Está escrito, as coisas que o olho não viu, 2:9-16. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não subiu ao coração do homem. De que homem ele está falando, né? Ouvido não ouviu, olho não viu, não subiu ao coração do homem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Então, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem que não tem Deus. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, porque são pessoas que não têm Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Amém? Senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente a Deus, por Deus. Os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Isso é extraordinário. O homem natural não conheceu as coisas do Senhor, mas Deus nos revelou. Olho não viu, ouvido não ouviu. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, daqueles que o amam. Mas Deus se alegra em nos revelar. Através do seu Espírito que penetra a profundeza da sabedoria de Deus. Claro, porque Ele é o próprio Deus. Ele ama nos revelar.
Deus tem resposta para nós. Deus tem soluções para fazer através de nós. Amém? Quando eu nasci de novo, as coisas velhas já passaram, hoje que tudo se fez novo. Pecar, irmão, é errar o alvo. Amém? Deus tem alvo. Deus tem alvo. Deus tem um alvo para mim e para você. Mas para que a gente possa usufruir do alvo e ver o alvo, a gente precisa pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são puras, nas coisas que são de Deus, se é algum louvor. A gente tem que ocupar nossa mente com as coisas que são do alto, com a presença dEle. A gente tem que ocupar nossos ouvidos com a voz dEle. Então a gente vai saber claramente a sua vontade, nosso chamado. A gente vai desfrutar de quem somos e viver a partir dessa realidade. Para que venha o reino e seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. Amém? Através de mim e de você. Em Romanos 3 diz que a gente foi criado por um modelo de pensamento que nos tornou inúteis por Deus. A gente tem que parar para pensar o que está na nossa mente, gente. Isso é coisa séria, coisa importante, porque o que você foca, você se torna. Mas aí Romanos 12 nos ensina que a transformação da nossa mente nos permite experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que transformação é essa? Que extraordinário é isso? De fato, é o que eu posso fazer na terra que eu não posso fazer no céu. Tem muita coisa que a gente foi chamado para fazer nesse tempo para agradar a Deus, que a gente não vai ter a oportunidade de fazer no céu. Você só tem a oportunidade de fazer isso agora. Você não tem a oportunidade de curar pessoas no céu. Você só tem a oportunidade de curar essas pessoas agora. Você não vai ter a oportunidade de gerar fé no coração de ninguém no céu. Você só tem a oportunidade de gerar fé no coração das pessoas agora. Você não vai ter a oportunidade de transformar a sociedade no céu, mas você tem a oportunidade de trazer o reino e transformar a sociedade agora. Amém. Amém. O que eu posso fazer na terra que eu não vou precisar fazer no céu? No céu, eu não vou ter dia triste. No céu, eu não vou ter desânimo. Eu não vou ter um dia que eu não vou estar super animado. Todos os dias eu vou estar animado, as ondas são perfeitas. Quebra todo dia, perfeito. Tem trabalho para fazer, claro. Não é só ficar pegando onda não, hein, pessoal? Mas o mundo espiritual todo opera pela fé. Não é só o mundo de Deus que opera pela fé. O do diabo também. O do diabo também opera pela fé. Não é só o de Deus. Você ter medo é fé nas coisas erradas. Você ter ansiedade é fé nas coisas do inimigo. Está botando fé. Está ocupando a sua mente com fé. E quanto mais você ocupa, mais a fé cresce. Está pensando numa bobagem? Pensa outra coisa, irmão. Está pensando numa coisa que te traz medo? Pensa uma coisa do alto, pô. Algo que seja puro. Algo que seja bênção para a tua vida. Pensa uma promessa de Deus. Pensa os pensamentos de Deus para você. Porque enquanto você não tomar cativo seus pensamentos são um leme para você. Para cada um de nós. Nós somos um corpo, né? Nossos pensamentos são um leme. Há uma guerra pelos nossos pensamentos. Amém? Eu gosto dessa frase. Quando suas memórias são maiores que seus sonhos, você está começando a morrer. Está próximo do fim.
Quando as suas memórias são maiores que seus sonhos, você está próximo do fim. Físico e espiritual. Eu não quero nem ouvir falar de chegar daqui a 30 anos e sentar com um de vocês e falar assim, puxa, você lembra aquele dia lá? Pô, foi tão tremendo, tão legal. Puxa, que pena, né? A gente nunca não experimenta isso há tanto tempo. Quantas vezes a gente fala isso, né? Mas eu te digo, a gente foi chamado para levantar uma geração de príncipes e princesas, irmão. Você foi chamado para isso. Desenvolver nas pessoas sua identidade. E a gente tem que ser capaz de falar vida nas pessoas. Invocar o destino deles. Jesus é a influência mais importante que a gente tem. E o Espírito Santo corrobora com isso. Fala, vai, meu filho, vai. É verdade. E é interessante que Salomão, ele tinha muitos irmãos, né? Mas ele escreveu em Provérbios. Olha que coisa interessante que ele escreve em Provérbios. Porque eu era filho tenro na companhia do meu pai, filho único, diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ele se sentia especial. Como você se sente? Ele não tinha problema de autoestima. Ele não tinha um dia que ele não se sentia valorizado. Ele deixou o livro de Provérbios, né? Porque tem sabedoria de Deus para reis, príncipes, sacerdotes. Por exemplo, Provérbios 23, 1-3 diz assim, quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Amém? É quando, não é se. Você vai assentar diante das pessoas importantes. Porque nós fomos criados para isso. Deus nos resgatou para isso. Não é se a gente vai sentar, não. É quando a gente vai sentar. E ele sabia que os filhos dele, Salomão sabia que os filhos dele precisariam de instrução. E ele também foi criado para ser rei, amém? Ele não tinha nenhuma dúvida se ele ia ser influente, se ele ia interagir com pessoas influentes. Salomão não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida. Provavelmente ele nunca lutou contra sentimento de abandono, de abuso, rejeição. Nunca lutou contra isso. Eu lutei muitas vezes contra isso. Muitas e muitas vezes. Inúmeras vezes. E tem coisas ainda no meu coração que preciso tratar. O que está na sua mente, né? Porque assim como você pensa que você é, assim você é. Quando Deus fala que você é filho de Deus, Ele está falando sério. Ele não está de brincadeira. Quando Ele nos deixa a revelação que somos reis e sacerdotes, Ele está falando sério. É para valer. E se você tivesse sido criado num palácio, e todos os dias você andasse pelos corredores do palácio, e você visse aqueles quadros daquelas pessoas que viveram antes de você, que fazem parte da sua linhagem e que escreveram a história. E se você tivesse sido criado num palácio, e se você tivesse sido preparado como rei, para ser um rei um dia, como você acha que a sua vida seria hoje? Quais são seus pensamentos? Quais seriam seus pensamentos? Quais suas atitudes? O que você pensaria sobre você? Cada quadro daquele delimita uma meta, algo que pode ser alcançado. Cada quadro daquele conta uma história de algo que pode ser vivido. Assim são os corredores dos palácios. Por que a gente não vive de acordo com esse potencial, gente? Pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são puras. Se há algum louvor, nisso ocupe o seu pensamento.
Nunca é tarde para a gente pensar como filho de Deus. Nunca é tarde para a gente pensar como rei ou como sacerdote. E ver o resultado desses pensamentos, amém? Mesmo que seus exemplos tenham sido ruins, como eu tive muitos exemplos ruins. Hoje a gente tem Jesus, que é a nossa referência, e a gente ouve o Espírito Santo, que molda o nosso caráter, que molda a nossa realidade, que molda a nossa, que nos fala quem somos. E quando a gente começa a pensar como realeza, as montanhas se tornam pedras no caminho. Olha só para a vida da Esther. A Esther, ela foi uma garota criada como escrava. Mas o seu tio, ele tinha um pensamento da importância de Deus e da importância do seu povo, da sua verdadeira representatividade. E ela foi treinada durante 1 ano para entender os caminhos da realeza. E o que o rei fala sobre ela? Esther 2,17 diz que o rei a amou mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Você sabe o que acontece, gente? As pessoas que são criadas como escravo, primeiro, elas precisam entender que são importantes. Pessoas criadas como escravo, primeiro, precisam entender que são importantes. Mas pessoas criadas como príncipes e princesas, eles querem valorizar outras pessoas. Eles querem ajudar essas pessoas a entender o quão significante eles são, quão importante eles são. Por isso que Deus escolheu um príncipe para soltar os escravos do Egito. Exatamente. Você sabe que a verdadeira identidade de um príncipe, né, e uma princesa é eles gastarem mais tempo erguendo os outros. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença entre um príncipe e um escravo? Primeiro o escravo tem que saber que ele é importante, mas o príncipe já sabe que é importante. Então para ele é muito mais fácil dar do que receber. É fácil para ele dar. Para levantar as pessoas. Ele não precisa que alguém fique afirmando a ele. Ele já foi afirmado pelas pessoas certas. E ele tem sua identidade plenamente estabelecida. Então ele não precisa ficar recebendo tapinha nas costas, ele não precisa ficar recebendo honrarias, ele não precisa ficar recebendo cargo nos lugares, ele não precisa ficar recebendo. Ele pode dar e erguer as pessoas. Eu conheço pessoas, né, que amam ouvir profecias e anotam de outras pessoas, justamente para poder tratá-las como o céu conhece elas. E aí tem essa escola que eu falei para vocês, né? Então em 1 Samuel, né, de 10, 1 a 6, Samuel ungiu o rei de Israel. E o chamado de Saul estava escondido debaixo da sua baixa autoestima, né? Da percepção errônea da sua autoimagem, das circunstâncias da vida. Mas quando a cultura profética, né, quando o céu encontra Saul, aquilo transforma aquele homem. E Saul não foi transformado num homem diferente. Ele não foi transformado num homem diferente. Ele só foi transformado no homem original. Ele só foi levado de volta para o homem original. Quando a gente aceita Jesus, a gente não é transformado num homem diferente. A gente só nasce para a pessoa que a gente deveria ser desde o começo. A gente só se torna a nova criatura que a gente deveria ser desde a fundação, desde o Éden.
E eu queria terminar com isso aqui, né? Na verdade, assim, muitos enterram suas identidades, né? Nos lixos que a gente muitas vezes recebe, né? Nas coisas tóxicas, né? Que inundam a nossa mente, né? Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja que vai devolver a identidade para os seus filhos, né? Através de uma cultura profética real. Que ajude a levar as pessoas em direção ao seu destino, que possa revelar elas ao seu destino, né? Pessoas que sejam trazidas de volta para aquilo que elas foram projetadas para ser desde o início. Amém? Eu creio que a gente foi chamado para ser como Samuel, para a saúde dessa geração aí. Liberar palavras que vão trazer uma geração inteira, né? A entrar na dimensão que Deus chamou eles para viver. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Ah, Deus, nós te amamos tanto, Senhor. Muito, muito obrigado, Espírito Santo. Pai, eu te peço que o Senhor esteja nos mostrando, Pai, a importância do foco, Senhor, a importância de dominarmos, Pai, nossos pensamentos, Senhor, de pensarmos nas coisas que são do alto. Isso não é brincadeira, Senhor. A importância de termos as influências corretas, Senhor. A importância de olharmos, Senhor, para Jesus, Senhor, como, Pai, a perfeita, Senhor, influência para cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a viver em direção ao nosso chamado, Senhor, e não olhando para trás, Senhor. Quebra as correntes, as limitações, Pai. Quebra, Senhor. Te pedimos, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, a gente vai parar 10 minutinhos para a gente lanchar.